Opa! Todo mundo bem, gente? Como é que estamos? Sou o Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre acupuntura, né? Tirando dúvidas, tá? Respondendo os comentários que vocês vão passando aqui para mim. E hoje eu vou estar respondendo a um comentário aqui de uma pessoa que manda bastantes perguntas aqui pra gente, tá? Deixa eu colocar aqui primeiro, gente. Vamos lá. Tirar esse daqui. Tá aqui, ó. A Vivian mandou mais uma pergunta aqui pra gente. Tá? Vamos lá responder a ela então. Olá, professor. Cada vez que olho o mapa de aurículo, fico mais confusa. Estou tentando seguir suas orientações quanto ao tema, mas será que poderia usar a imagem de uma orelha de verdade? Que eu estava usando só desenho, tá? A outra dúvida, qual ponto eu uso para rinite alérgica? Ok, então vou lá, vou fazer esse vídeo aqui colocando uma orelha de verdade aqui então, tá, Vivian? Eu sei porque você fica confuso quando você vê mapas de aurículo, porque tem mapa de aurículo, parece que tem mapa de aurículo às vezes é desse tamanho, né? Só que chega alguém para você atender, ele tem uma orelhinha desse tamanho, você fica pensando, nossa, como é que cabe tudo isso daqui dentro dessa orelha desse tamanho? Dá confusão mesmo. Sem falar que aurículo também tem muitos autores que mudam a posição dos pontos, fazem uma bagunça, tá? Vão acrescentando pontos. Tá, tem mapa de aurículo, parece que tem tanto ponto lá que não tem orelha, tá, para você usar. Por isso que no curso de auriculopuntura que eu faço, por exemplo, eu ensino 50 pontos de acupuntura, só de auriculopunturas, tá? Não mais que isso. São os básicos, os clássicos mesmo, tá? Que dá para fazer miséria lá com eles, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar uma orelhinha de verdade. Falar de rinite então, né? Um ponto legal para rinite é esse daqui. Antes de falar de aurículo, né? De acupuntura sistêmica. Vou aproveitar esse vídeo aqui para explicar sobre esse ponto também. O ponto do intestino grosso número 20. É um ponto local, vocês vão entender porque ele é um ponto local, que é legal para tratar problemas, não problemas de rinite ou sinusite especificamente, mas problemas que envolvem o nariz, tá? E o nome do ponto já dá uma dica, né? Recepção dos aromas. Por onde você sentiu o cheiro desse cafezinho gostoso aqui, tá? Pelo nariz. Então, IG20 é um ponto local, então ele está pertinho do nariz e que serve para tratar problemas relacionados com esse órgão do nosso corpo. Tá? Antes de mais nada, antes de falar sobre esse ponto direitinho, vou pedir para vocês fazer que nem esse carinha aqui, darem likes para esse vídeo, tá? Deem like pro vídeo, tá? Assine o canal, ative o sininho, tá? Comentem, compartilhem esses vídeos que eu faço aqui com outras pessoas, me ajudem a divulgar esse canal, gente, tá? Se vocês pudessem me ajudar a fazer essa força, agradeço bastante a vocês, tá? Para que outras pessoas também fiquem aprendendo mais sobre acupuntura e entender que a acupuntura não é só sair tacando agulha nos outros, tá? É também sair tacando agulha nos outros. Então vamos lá, tá? IG20, onde é que está esse ponto? Como é que eu localizo ele? É fácil, tá? Primeiro, você vai imaginar uma linha que está passando embaixo do nariz. Então imagina uma linha passando embaixo do nariz. Onde essa linha cruza com o suco nasolabial, que são esses sucos que a gente tem aqui do lado da boca, é suco nasolabial porque sai do naso, do nariz, e vai até o canto da boca, tá? É aquilo que o pessoal costuma chamar também vulgarmente de bigode chinês, tá? Que eu acho um pouco pejorativo isso daí, tá? Até um pouco ofensivo de vez em quando, tá? Meu bigode não tá desse jeito não, gente. Se bem que essa trancinha aqui tá interessante, tá? Vamos lá. Onde é que esse ponto está localizado? Você vai traçar uma linha passando embaixo do nariz, onde ela cruza com o sulco nasolabial, o bigode chinês, eu vou ter esse pontinho aqui, o IG20, tá? Recepção dos aromas. Tem alguns livros que eles mostram esse ponto bem encostadinho na asa do nariz, tá? Tem um ponto extra localizado bem encostadinho na asa do nariz. Ele, na verdade, tem uma similaridade muito grande com o ponto IG20. Mas o IG20, geralmente, ele está um pouco mais afastado. Então, imagina essa linha
cruzando com o músculo nasolabial, tá lá o pontinho. IG20 é um ponto bilateral, tá dos dois lados, então, do rosto, ok? E sempre que o ponto for bilateral, eu aconselho usar os dois pontos de acupuntura, tá? Então tá lá o ponto IG20. Recepção dos aromas. Tem alguns livros que eles colocam ele com o nome de recepção das fragrâncias, tá? Eu sempre me enrosco nessa palavra, tá? É tipo trava-língua. Repita comigo: 3 tigres têm fragrância de trigo. Tá? Bom, tá lá. Esse daí é o ponto IG20 dos dois lados do rosto, então posso usar ele com um ponto local, então, porque é um ponto local, porque está perto do lugar onde ele vai estar trabalhando, ou seja, pertinho do nariz. Posso usar então ele para tratar rinite, sinusite, tá? Problemas de olfato, tá? Pessoas que têm dificuldade em sentir odores, tá? É sério, quem está passando aí do negócio do Covid, tá? Tem algumas pessoas que estão se queixando de perda do olfato. Posso usar esse ponto IG20 para ajudar na recuperação do olfato das pessoas, tá? Então, uma dica legal desse ponto também, tá bom? Então, é um ponto local que eu posso ficar usando para tratar, então, rinite alérgica essa que pode estar com coriza, tá? Então, tá cheio de mucosidade, que nem do bebezinho aí, tá? Nessa hora, então, eu posso associar o ponto R1 com o ponto estômago 40. Lembrar, o estômago 40 tira a mucosidade do corpo. Só que é o seguinte, né? Estômago 40, se eu usar o ponto estômago 40, ele vai servir para tirar a umidade no corpo todo. Só que eu não quero tirar a mucosidade do corpo todo, eu quero tirar uma mucosidade que está no nariz. Por isso, então, que eu vou usar a associação do estômago 40 com o IG20. Tá? Quando eu combinar a ação desses dois pontos, é como se eu estivesse falando para o estômago 40. Olha, é para tirar a mucosidade daqui, tá? Então é como se o G20 estivesse falando para o estômago 40, olha, é aqui que você tem que exercer a sua ação, tem que tirar a mucosidade daqui do nariz, tá? Então usar essa sequência que eu vou estar usando, sim, tá? Eu vou usar nessa sequência estômago 40 e depois o G20. Não, você pode inverter, eu posso começar com o G20 e logo em seguida pegar o estômago 40, tá? Então o G20, tá? Coloquei lá, ele vai estar tratando alguma coisa, tá? Depois se usa o estômago 40. Olha, é aqui que tem que tirar a mucosidade, está cheio de mucosidade aqui, tá? Então posso usar essa associação. Eu só não vou fazer o quê? Tá? Usar G20, depois pegar, sei lá, o ponto R3, o VB40, não sei o que lá, e 5 pontos depois que eu usei, eu vou usar o estômago 40, tá? Então eu vou estar usando em sequência, tá? O estômago 40 e logo em seguida o IG20, ou o contrário, o IG20 e logo em seguida estômago 40, para fazer com que a ação energética dos dois pontos se encontrem com mais facilidade, tá bom? Então posso fazer essa associação numa rinite, sinusite com coriza, eu posso associar assim com outros pontos de acupuntura também, tá? Só que a Vivi está pensando em auriculopuntura, então vamos lá, que pontos de auriculopuntura eu poderia estar usando? Ó, a tua orelhinha de verdade aqui. Espero que essa seja legal aí, a Vivian, tá? Então, Sheimen, sempre começa com um ponto Sheimen, né? Aí eu vou pegar a orelha, vou dividir o lóbulo da orelha, tipo jogo da velha. Tá vendo o jogo da velha também inclinado? Porque eu acompanho a curvatura da orelha. Então, se a orelha estivesse em pezinha, o jogo da velha estaria em pezinho também. Tá? Então, faço esse quadriculado e naquele quadriculado anterior e do meio eu tenho o ponto do nariz, tá? Então eu vou estar usando um pontinho no nariz para tratar rinite, sinusite, tá? Não tem ponto estômago 40, tipo mucosidade, mas eu tenho o ponto do baço pâncreas que trabalha com essa energia de mucosidade, então eu posso usar o ponto do baço pâncreas também para tratar rinite com coriza. Tá? E outro ponto interessante para a gente usar para pacientes com rinite é um ponto localizado bem no centro do trago, tá? Que em alguns livros ele é chamado de nariz interno. Tá? É interessante, para que a gente pode usar esse ponto? Por que ele é útil para tratar rinite e sinusite? Tá? É que geralmente as pessoas que têm esse problema às vezes têm perda de olfato, tá? Não conseguem sentir cheiro das coisas. E o interessante desse ponto é que ele está localizado bem no meio
dos pontos da fome que também estão lá no trago. Então, esses 2 pontos aí são 2 pontos da fome, tá? E eles estão um de cada lado, tá? Do ponto do nariz interno. Tá? Por que esse ponto da fome tem um ponto do nariz interno? Tá? Bom, é porque a gente sabe que pessoas que têm rinite e sinusite, é comum acontecer o quê? Eles perderem o apetite, eles não conseguem mais sentir vontade de comer as coisas, perdem o olfato, não conseguem comer direito. Então, esse ponto, é por isso que esse ponto do nariz interno está entre esses 2 pontos da fome, que na verdade. Tá bom, Vivian? Então, tá lá a sua orelhinha de verdade, tá? Faço com a Vivian, ó, já tô dando estrelinha para a Vivian, ó. Eu já dei 3 estrelinhas para ela porque ela manda bastante perguntas aqui no comentário. Faça com a Vivian, escreva comentários, tá? Dê likes para esse vídeo, assine o canal, ative o sininho e dê uma olhadinha lá no site shenlong.com.br, tá? E me ajudem a ajudar vocês, tá? Adquirindo um curso online ou então sendo assinantes do Clube de Estudos de Acupuntura, vocês estão me ajudando e ao mesmo tempo eu vou continuar ajudando vocês com esses vídeos. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais sobre a acupuntura. Né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar comentários com a Vivian, mandem para mim aqui. Vou ficar super feliz em poder responder eles para vocês. E me ajudem a divulgar esse canal também. Compartilhem com outras pessoas que também gostam de acupuntura como vocês. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Me despeço de todos. Tchau. Até o próximo vídeo.